Fala comigo, galerinha! Energia, energia, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura. E na aula de hoje vamos falar sobre ligação iônica. Vamos começar agora uma maratona nos tipos de ligações interatômicas. Mas antes disso, eu vou te pedir, me ajude a fazer esse canal bombar. Então, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, turminha! Energia, energia, energia! Vamos para mais uma aula de ligações químicas e na aula de hoje vamos falar sobre a ligação iônica. E aí, como é que vocês estão? Bom demais? Bom demais? Então vamos lá. Vambora. Olha só, nós vamos falar sobre os três tipos, tá, de ligações interatômicas. Ligação iônica, ligação metálica e a ligação covalente. Se você não assistiu às aulas anteriores, dê um pulinho lá atrás, tá? E assista, porque é muito importante as aulas anteriores, tá bom? Galera, então olha só. Vamos falar aqui da ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente ou heteropolar. Vou falar aqui das características dessas ligações, tá? Então, olha só essa situação. Primeira coisa, ocorre em geral, com metais e ametais. Ocorre em geral. Pode acontecer de você ter um metal ligado a um ametal e a ligação não ser iônica. Por exemplo, esse é o caso que mais cai em provas, tá? Esse é o caso que mais cai em provas. Cloreto de alumínio. Repare que você tem aqui o metal e o ametal. É sempre na estrutura do composto, na fórmula mínima do composto, a gente escreve primeiro o elemento menos eletronegativo e depois o mais eletronegativo, tá bom? Só que aqui nesse caso a ligação ela não é iônica. Isso aqui é uma ligação covalente, tá? O cloreto de alumínio é constituído por uma ligação covalente, tá? Mas só que um detalhe, como é que eu sei se a ligação ela é iônica, tá? Ou não? Você pode partir do primeiro princípio, ligação com metal e ametal, geralmente vai ser assim. Se porventura cair uma situação dessa, tá? Ou um outro composto, a questão vai te falar um pouco sobre as características da ligação. Vai te dar alguns detalhes que você vai falar assim, opa, é metal com ametal, mas não é iônico, porque essas características aí estão diferentes das características de uma ligação iônica. Ou as propriedades desse composto não são propriedades de um composto iônico. Então fique esperto quanto a isso aí, tá bom? Mas para a regra básica, metal com ametal, ligação iônica, tá bom? Então, ocorre em geral entre metais e ametais, ou entre o quê? Cátions e ânions, galera. Em uma ligação iônica, nós teremos o que a gente chama de uma transferência definitiva de elétrons. Tá até aqui, ó. Cadê? Ocorre transferência definitiva de elétrons. Gente, entre metal e ametal, quem está mais afim de dar elétrons? Quem é que está mais afim de dar elétrons? Metal. A tendência dos metais é perder elétrons. A tendência dos ametais é receber elétrons. Então, numa ligação iônica, o metal vai dar elétron para o ametal. E essa transferência, ela é definitiva. É aquela ideia do deu, tá dado, não tem como voltar mais atrás, tá bom? Deu, tá dado, não tem como voltar mais atrás. Então, numa ligação iônica, você vai ter um metal que vai transferir elétron para um ametal.
metal. Só que o seguinte, eu chamo a atenção para esses casos aqui, ó. Ó, fique esperto com cloreto de alumínio aí, viu? Porque esse negócio direto cai. Então fique esperto quanto a ele. Agora, eu vou chamar a atenção para esse composto aqui, ó. Olha aqui. Cloreto de amônio. Você tá vendo algum metal aí? Não. Mas é um composto iônico, porque na verdade, essa ligação aqui ocorre entre esse cátion, amônio, e ocorre entre esse ânion, cloreto. Por isso que eu digo, ligação iônica ocorre entre cátions e ânions. Então fiquem espertos. Nossa, professor, mas como é que eu ia saber isso? Aqui, sabendo comigo, tá bom? É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, para fazer a diferença na sua vida. Tem coisas que os livros não trazem, tem coisas que os outros professores não falam, mas Motinha está aqui para te ajudar, para te falar aquilo que o povo não fala, tá bom? Então, fiquem espertos aí, tá? Ligação iônica ocorre entre cátions e ânions, ou seja, entre íons. E em geral vai ser o quê? Metal e ametal. Que mais? Em Geraldo, a diferença de eletronegatividade entre esses elementos vai ser igual ou maior que 1,7. Como assim, Motinha? Galera, todos os elementos químicos apresentam um certo valor de eletronegatividade. Quais são os únicos elementos, tá, que não possuem eletronegatividade? Os gases nobres. Lembrem-se de que os gases nobres, eles não estão afins de ligar com ninguém. Eles são naturalmente estáveis. Então, já que eles não estão afim de ligar com ninguém, então ele não tem nenhuma intenção de puxar elétron de ninguém. Então não tem eletronegatividade, não tem eletropositividade, não tem o quê? Afinidade eletrônica, mas tem altíssima energia de ionização, tá? Então olha só, os elementos apresentam valores de eletronegatividade. Então vamos pegar aqui o cloreto de sódio. Vamos pegar aqui o cloreto de sódio, metal com ametal, beleza? Gente, se for metal da família 1A, 2A, tá? Com ametais, praticamente quase que 100%, 99% dos casos, vai ser uma ligação iônica, beleza? Tem outras exceções, por exemplo, cloreto de berílio, BeCl2, tá? Não é ligação iônica, é ligação covalente. Mas a gente vai reconhecê-los pelas suas características ou pelas suas propriedades. Então, a priori, se for metal com ametal, é ligação iônica, beleza? Mas nem sempre é assim. Fique esperto. Vamos lá. Cloro, galera. O cloro apresenta uma eletronegatividade de 3. E o sódio apresenta uma eletronegatividade de 2. Eletronegatividade 3, eletronegatividade 0,9. O que é mesmo eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem de puxar elétrons para si em uma ligação. Então a capacidade do cloro é 3 e a do sódio é 0,9. A diferença de eletronegatividade aqui dá quanto? 3 menos 0,9 vai dar quanto? 2,1. Repare que deu um valor o quê? Maior que 1,7. Então, geralmente, a diferença de eletronegatividade vai ser o quê? Maior ou igual a 1,7. Agora, nem sempre que for maior ou igual a 1,7 vai ser ligação iônica. Você tem esse caso aqui, ó. Olha só. HF, galera. HF. Tem algum metal aqui? Isso aqui é somente ametal. Eletronegatividade do flúor é 4. Do hidrogênio é 2,1. Se você subtrair aqui, vai dar quanto? 4 menos 2,1 vai dar o quê? 1,9. Olha lá. 1,9. Não deu maior que 1,7? Deu. Mas não é ligação iônica. Isso aqui é uma ligação covalente. Isso aqui é uma ligação entre ametais. Ligação entre ametais
é sempre ligação covalente. Ligação entre metais é sempre ligação covalente. Ligação entre metal e ametal geralmente é ligação iônica. Ou seja, nem sempre é ligação iônica. Nós vimos aqui um caso do cloreto de alumínio, o fluoreto de berílio, o cloreto de berílio, beleza? Agora, eu digo que isso aqui é uma ligação covalente, mas com um alto caráter iônico. A ligação tem um caráter iônico, mas não é iônico. Por que não é iônico, Motinha? Se não houver transferência de elétrons, não é ligação iônica. Para ser uma ligação iônica, tem que haver o quê? Para ser uma ligação iônica, tem que haver o quê? Para ser uma ligação iônica, tem que haver o quê? Uma transferência definitiva de elétrons. Ou eu poderia dizer que tem que ter o quê? Tem que ter cátion e tem que ter um ânion para ser ligação iônica. Perfeito? Show de bola. Vamos embora. O que mais? Galera, se a tendência aqui é o metal perder elétron e o ametal ganhar elétron, metal, quando perde elétron, vira cátion. Ametal, quando recebe elétron, vira ânion. Se eu tenho um cátion e um ânion, ou seja, alguém de carga positiva com alguém de carga negativa, vai haver o quê? Uma atração entre esses íons. Por isso eu digo que há uma atração eletrostática entre os átomos, que na verdade são íons. Esses átomos são íons. Beleza. E o que mais? Na fórmula unitária ou fórmula mínima, a gente não chama isso aqui de fórmula molecular. Isso aqui é uma fórmula molecular. Isso aqui não é fórmula molecular. Composto iônico não tem fórmula molecular. Fórmula molecular é para molécula. E aí molécula se dá por ligação covalente. Então a gente vai falar sobre fórmula unitária ou fórmula mínima. Então na fórmula unitária ou na fórmula mínima, o elemento menos eletronegativo vem primeiro. E quem é o elemento menos eletronegativo? O metal. O metal. Fique esperto. Então na ligação iônica você vai ter metal e depois o ametal. Metal, galera, tem baixa energia de ionização, perde o elétron facilmente. Ametal tem alta energia de ionização. Metal tem baixa afinidade eletrônica, não está afim de receber elétron. Ametal tem alta afinidade eletrônica, está doido para receber elétron, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a fórmula de um composto iônico, beleza? Então, passa o quadro e vamos para as contas. Voltamos! Passou o quadro e agora estamos de volta. Olha só que doido. Olha só que doido. Galera, deixa eu falar com vocês. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu tô ligado que eu escrevi 0,9 na eletronegatividade lá do sódio e falei 2. Mas você tá rindo, né? Mas depois eu falei 0,9. O que acontece? Vocês ficam espertos, que isso pode acontecer várias vezes. Eu escrevo uma coisa e falo outra. Ou o contrário. Mas isso é porque eu tenho um raciocínio acelerado, um pensamento acelerado. Eu sou TDAH, H de hiperativo, você já deve ter percebido, né? E também tenho dislexia. Então, meus queridos, junta a dislexia com o TDAH, você tá ficando doido. Tem dia que eu tô atacado, tá? Então, às vezes pode acontecer esses equívocos aí, mas eu tô ligado que vocês vão perceber e vão corrigir na hora isso aí, tá bom? Então vamos agora dar sequência aqui. Agora eu vou falar para vocês como que eu escrevo, como que eu faço a fórmula de um composto iônico. Galera, é muito simples, é muito fácil. Presta atenção aqui, ó. Primeira coisa, você tem que lembrar o seguinte, se é composto iônico, eu nunca que vou chamar esse cara de fórmula molecular, porque não é uma molécula, é um cristal, é um retículo cristalino. Por isso a gente vai chamar de fórmula mínima, ou fórmula unitária, ou fórmula empírica, tá certo?
E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever o metal, o ametal e vão inverter as valências deles. O que é valência mesmo? Valência diz respeito à capacidade de combinações, de ligações que um átomo faz. Mas ela está associada ao número de elétrons que um átomo perde ou ganha para ficar estável, segundo aquela regrinha do octeto. Lembra da regrinha do octeto? Um átomo fica estável quando adquirir 8 elétrons na última camada. É claro que tem várias e várias particularidades, ou posso chamar de exceções, tá bom? Então olha só, se o elemento é da família 1A, significa que ele tem um elétron na última camada. Portanto, é mais fácil ele perder um elétron para ficar com 8. Nós vimos isso numa aula anterior aí. Logo, a valência dele é 1. O elemento da família 2A tem 2 elétrons na última camada. É mais fácil ele perder esses 2 elétrons para ficar com 8. Portanto, a valência dele é 2. Família 3A. Todos os elementos da família 3A têm 3 elétrons na última camada. Portanto, vão perder esses 3 elétrons, valência 3. Família 4A. Os elementos da família 4A têm 4 elétrons na última camada. Portanto, pode perder ou pode ganhar 4. Normalmente ganha, porque são ametais. Normalmente ganha. Valência 4. Família 5A. Os elementos da família 5A têm 5 elétrons na última camada. Para ficar com 8, ganham 3. Valência 3. Família 6A tem 6 elétrons na última camada. Para ficar com 8, ganha 2. Valência 2. Família 7A tem 7 elétrons na última camada. Portanto, ganha 1 elétron para ficar estável. Valência 1. E os elementos da família 8A, que são os gases nobres, já estão estáveis. Portanto, não quer ganhar e nem perder elétron. Beleza? Lembrando que esses elementos da família 8A, né, ou família 18, que na verdade é família o quê? Família 1, família 2, família 13, 14, 15, 16, 17, 18, que tem que seguir a nomenclatura nova lá da tabela periódica, mas essa é a que a gente mais utiliza, tá certo? Os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons. Ok, então eu escrevi aqui, ó, o que é X? X é a valência do A metal. E o que é Y? Y é a valência do metal. Então, para fazer a fórmula, você vai escrever o metal, o A metal e inverter as valências. Então, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. O sódio, ele é de que família? Aí você tem que olhar na tabela periódica. O sódio é da família 1A. Portanto, a valência dele é 1. O cloro é da 7A, portanto a valência dele é 1. Aí eu escrevo o metal, o ametal e inverto as valências. Então vai ficar Na1, que eu não preciso colocar, Cl1, que eu não preciso colocar. Se for 1, você não precisa escrever, tá bom? Olha lá, sódio e enxofre. Sódio, família 1A, valência 1. Enxofre é da família 6A, valência 2. Eu escrevo Na2 e o que? Enxofre 1, que eu não preciso escrever. Escreve o metal, o ametal e inverte as valências. Amém. Muito simples. Escreve o metal, o ametal e inverte as valências. Olha lá. Cálcio e flúor. Cálcio e flúor. Cálcio, família 2A. Valência 2. Flúor, família 7A. Valência 1. Então fica. Escreve o metal, o ametal e inverte as valências. Está lá. Cálcio 1 e flúor 2. Está aqui. Gente, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa proporção entre os elementos. Eu preciso de um cálcio para 2 flúor para formar a ligação iônica. Um cálcio perde quantos elétrons? Um cálcio perde quantos elétrons? Um cálcio perde 2 elétrons. Um cálcio perde 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons na última camada. Ele tem 2 elétrons na última camada. Então ele vai perder 1 elétron para um flúor
porque um flúor precisa receber um elétron. Lembra que o flúor é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Então ele recebe um elétron, mas eu preciso de um outro flúor. Eu preciso de um outro flúor para esse cálcio dar também para ele. Olha lá. Então é assim, ó. O cálcio deu um elétron para o flúor. O flúor ficou estável, o flúor está de boa, o flúor gostou, ficou com 8 na última camada. Mas o cálcio quer dar de novo. Então ele tem que dar para mais um flúor. Agora todo mundo ficou feliz. Repare que eu precisei de um cálcio para 2 flúor. Aqui eu vou precisar de 2 sódios para um enxofre. Que cada sódio só dá um elétron. E o enxofre precisa receber 2. Então, isso aqui diz respeito à proporção dos elementos para formar a ligação. Cálcio e enxofre. O cálcio é da família 2A, valência 2. O enxofre é da 6A, valência 2. Escreva o cálcio, que é o metal, valência do ametal. Escreva o ametal, valência do metal. Quando for assim, ó, você pode simplificar. Sempre que puder, você simplifica. Então a fórmula é CaS. Outros casos que podem acontecer em provas é o cara te dá a configuração eletrônica do elemento. Se ele te dá a configuração eletrônica, você precisa identificar ou a família dele, para saber a valência, ou simplesmente olhar o número de elétrons da última camada. Então olha aqui. O elemento A tem quantos elétrons na última camada? O elemento A tem quantos elétrons na última camada? Tem 7 elétrons. 7 elétrons. Então, qual é a valência dele? Qual é a valência dele? Valência 1. Já o elemento B tem quantos elétrons na última camada? 2. Vai perder 2 elétrons. Então, qual é a valência dele? Valência 2. Valência 2. Então, como é que fica a fórmula? Opa, cuidado com isso aqui, ó. Quem é o metal? Quem é o metal? Quem é o metal? É o elemento B. Quem termina em S2 é da família 2A. Quem termina em P5 é de qual família? Quem termina em P5 é de qual família? Família 7A. Então esse é o ametal. Escreve o metal primeiro, o ametal e inverte as valências. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. De novo. Terminou em P5, galera. Esse cara é um ametal. Você vai lá na tabela. Família 3A é P1. Família 3A, P1. Família 4A, P2. Família 5A, P3. Família 6A, P4. Família 7A, P5. Esse cara aqui é da família 7A, é ametal. Ametal vem depois. E o B? O B terminou em S2. Quem termina em S1 é da família 1A. Quem termina em S2 é da 2A. Isso é um metal. Vem primeiro. Escreve o metal, o ametal e inverte as valências. Outra situação que pode cair é o cara te dá o cátion e o ânion. Aí você vai fazer o seguinte: escreva o cátion, escreva o ânion e inverta as cargas. X é a carga do ânion. Y é a carga do cátion. Você vai inverter as cargas. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui. Ca2+ e NO3-. Cálcio e nitrato. Então fica Ca, NO3, 2. Coloca entre parênteses, tá bom? Esse cara só tem um elemento. Aqui tem 2. Então tem que pôr entre parênteses. Beleza? Embaixo. Escreve o cátion aqui, o Al. O Al. Al quanto? Al2 e SO4, 3. Olha lá. Escreve o cátion, escreve o ânion e inverta as cargas. Esse 3 vem para cá, esse 2 vem para cá. Se o cara tem mais de um elemento, tem que colocar parênteses. E embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo vai ficar Al3, PO4, 3. Dá para simplificar. Simplifica. Então fica AlPO4, fosfato de alumínio. Show de bola, galera! Show de bola, show de bola! Dê uma revisada na matéria, galera! Na próxima aula vamos falar
da fórmula eletrônica de Lewis e vamos ver a energia envolvida na ligação iônica, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus estudos e até a próxima. Valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.